8 horas e 18 minutos em Campos, já voltamos ao vivo com o Folha no Ar, sempre agradecendo a você o carinho e a audiência aqui na Folha FM, emissora do Grupo Folha da Manhã. Estamos no Face, no YouTube, no Instagram, daqui a pouco eu tenho o podcast desse programa para você ouvir na melhor hora do dia e também logo mais reprise na Plena TV, e acredito que amanhã uma parte desse painel de hoje vai estar também, né, Luiz, no impresso do jornal Folha da Manhã, já que amanhã é sábado, é dia do impresso, e naturalmente o Aloysio vai trazer aí boa parte desse painel aqui que a gente está apresentando hoje, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar, com o apoio de Green Energia Solar, com os professores Geórgio Gomes Coutinho, cientista político e professor da UF, e com o Hamilton Garcia, cientista político e professor da UENF. Abrindo esse bloco, eu vou voltar de novo ao recurso aí que a gente tem, que é o grupo de WhatsApp, e lá tem uma pergunta deixada pelo Roberto Dutra, e ele diz aqui: gostaria de enviar essa pergunta. Como vocês veem a importância da sucessão para o governo estadual? Não lhes parece que há um equívoco em nacionalizar demais essa disputa? Não lhes parece que os problemas estaduais e as funções do governo do estado no seu enfrentamento estão sendo esquecidas ou negligenciadas? Acho que agora eu começo com George, né? Por último foi o professor amigo Jorge, por favor. Vamos lá. Roberto Dutra, meu amigo, um abraço a você. E já formulando uma pergunta à altura da inteligência dele, né? Só que eu vou fazer uma modulação, eu não vou tanto nas disputas dos governos estaduais, no plural, e vou me centrar um pouco mais no singular, né? Eu acho que a discussão sobre disputa do governo do estado do Rio de Janeiro, ela precisa, sim, ser encarada com muita seriedade, né? Dadas as particularidades do estado do Rio de Janeiro nesse momento, né? O estado do Rio de Janeiro vive uma situação fiscal bastante complexa já há muito tempo, né? Vale dizer, por exemplo, que foi nessa gestão que, até porque a gestão começou, parece que o Wilson Witzel foi para alguma outra galáxia, né? Mas a gestão começou com o Wilson Witzel. A gestão Cláudio Castro na verdade, a chapa, né? Era o Wilson Witzel e Cláudio Castro, né? Então ela começou com problemas bastante severos, né? Inclusive até mesmo com relação aos salários, né, dos servidores públicos estaduais. O estado do Rio de Janeiro, a região metropolitana, tem problemas gravíssimos de segurança pública, né? Gravíssimos, né? Uma parte, inclusive dos quadros da segurança pública fazendo práticas de domínio do território, né, similares ao do crime organizado, né, se não similares, mas de crime organizado, né? Então, quer dizer, você tem uma série de questões, de disputas, de elementos aí, em que você mudar o executivo do governo do Estado não é uma mudança que pode ser trivial. Ela pode ser benfazeja, inclusive, vale dizer, né, que a gestão Cláudio Castro, por exemplo, dentro do ranking das carnificinas praticadas por agentes de segurança pública, das 5, talvez aí 3 das maiores da história do estado do Rio de Janeiro tenha acontecido no curto governo de Cláudio Castro. Então, eu acho todos esses elementos, como eu falei, elementos que envolvem Estado de Direito, envolvem questões do âmbito fiscal, envolvem questões civilizatórias, elas colocam, sim, a necessidade de nós discutirmos a sucessão estadual
com muita atenção, e agora ainda tem o escândalo Copérgio, né? Ou seja, eu acho que o Roberto Dutra tem absoluta razão. Eu acho também que, concordando com ele, né, mais uma vez, nacionalizar a discussão no âmbito da sucessão estadual pode ocultar uma série de questões objetivas muito importantes e particulares do Estado do Rio de Janeiro nesse momento. Então, eu tenho pleno acordo. Eu acho que vale, talvez, né, aproveitando aqui, inclusive, o espaço do programa, nós fazemos esse movimento reflexivo para o Estado do Rio de Janeiro, que é absolutamente necessário. Professor Hamilton? Bom, mandar um abraço também para o Roberto. Eu entendo também, concordo com o Jorge, eu entendo a preocupação do Roberto, porque parece que a crise do Rio de Janeiro acabou, né? Aliás, isso é um problema, né? Porque parece que também acabou a de Campos, né? Porque tem aí a guerra da Ucrânia, tem aí a guerra, talvez, lá do Mar da China, então tem um bocado de guerra, tá bom, vai ter o petróleo também, né? Vai ter petróleo bom aí para ter participação especial, ter royalties. E, enfim, a gente... É ruim, porque a ideia da crise, a gente imaginava, bom, agora vamos debater, né, o que a gente faz com essa riqueza que a gente desperdiçou desde os anos 90. Mas agora parece que a fervura da crise baixou e ninguém debate mais as alternativas, as saídas para a crise. E no Rio de Janeiro, essa impressão também tenho, essa impressão de que sumiu o problema, ainda mais porque o governo tem a privatização da SEDAI, tem recursos, né, está distribuindo esses recursos, acho que com muita competência no sentido da lógica do sistema, né, porque facilita. Isso me lembra muito a crise do stalinismo, né, porque quando o Stalin morreu e depois de 56 houve a crítica aos crimes do Stalin. Aí depois o stalinismo não acabou, simplesmente o stalinismo assumiu a face de uma nomenclatura stalinista que não tinha assim, carisma, não tinha grande força, mas que foi capaz de estender aquele sistema até a chegada do Gorbachev e aquilo afundou. Então tem uma dimensão aí da política burocrática, que é essa política que a gente vive no Brasil, né, que é antiprogramática, é antirrepublicana, é antirrepresentativa, que às vezes cabe muito melhor nessas figuras anódinas, que não têm grandes pretensões, não têm carisma, não criam marola e administram bem a lógica do neopatrimonialismo. Acho que é o caso do Cláudio Castro, que do nada ele se torna um candidato competitivo pela capacidade de gerir um recurso excepcional que foi a privatização da SEDAI e aí a recuperação agora do petróleo 22 bilhões que está acontecendo, e ele com muita competência ele faz um frentão. É aí que a gente vê a questão programática, né? Um frentão que vai do PT, né, até o PL. Vai né? Sim. Vai frentão. E isso, de certa maneira, explica a ausência do debate, né? Porque aí quando o debate aparece, ele aparece em relação a direitos humanos, né? Muito levado aí pelo Freixo, aparece um pouco pela questão do desenvolvimento com o Rodrigo, mas o consenso já está feito antes no modo que você administra neopatrimonialmente esses recursos extraordinários que apareceram e que costuram, pelo menos, aí, grande parte do território, o interior, a região metropolitana. A capital é um problema, porque a capital continua, o carioca continua achando que mora na Guanabara, né? Então ele continua preso às temáticas nacionais, aos grandes discursos. O Freixo é um pouco o reflexo disso, né? Embora as questões que apareçam em relação aos problemas de direitos humanos sejam um problema grave, né? Porque nós estamos num país onde a polícia que funciona é a que tortura, né? Porque eu estava até comentando aqui com vocês no off, aqui no intervalo, que na época da ditadura, o esquema de repressão montado dos DOI-COD passaram a ser demandados por uma série de organismos e pela própria população para apurar crimes que a polícia não conseguia apurar, porque ali funcionava. Os caras estavam desmontando, na base da tortura, na base do terror, estavam desmontando as organizações guerrilheiras e depois também atacaram os partidos desarmados. Mas, enfim, é essa a nossa realidade. Quer dizer, você falar de direitos humanos
isso vai sensibilizar uma camada intelectual, mas o que a maioria das pessoas vive na periferia, no interior e na própria capital, é uma realidade de que você não tem segurança em relação aos bens que você arduamente conquista, que podem ser furtados. Você vive em comunidades em que não tem lei do silêncio, né? Agora foi... Tafona. Agora... Moto Tafona. A Tafona até não... Eu gosto muito de quadriciclo, Luiz. Quadriciclo, Tem lá as bestas da Tafona. Mas eu me refiro... The number of the beast é Tafona. Eu me refiro à realidade do direitos humanos, como a gente olha aqueles jovens que foram mortos lá na periferia do Rio, e que, em São João do Meriti, na verdade, na região metropolitana, e que eles estavam ouvindo um funk proibidão de madrugada e o som alto. E aí a grande questão foi que eles foram assassinados, mas o que eles estavam fazendo? Claro, não estou justificando o assassinato, Sim. mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam ouvindo som alto de funk proibidão na praça pública, e aí os traficantes lá foram lá e chacinaram aqueles jovens, porque não era o funk da facção deles, era o funk de outros. Então, é uma confusão civilizacional que, do ponto de vista dos direitos humanos, você vai olhar para a chacina, mas o cidadão que mora ali em volta está incomodado porque ele quer dormir, porque ele acorda amanhã para trabalhar, e nessas comunidades você não pode ir lá bater e reclamar. Meu amigo... Na barbárie, né, cara? Na barbárie não tem discussão de direitos humanos, né? E a maioria da população vive nesses territórios onde não tem lei do silêncio, onde não tem como reclamar, né? E aí a questão dos direitos humanos vira uma questão controversa. Aquilo que seria líquido e certo, né, que você tem que respeitar a lei, que você tem os protocolos e tal, vira uma polêmica em que a maioria das pessoas associa esse discurso, que acho que é o problema do Freixo, como uma defesa de bandido, né? Sim. Até porque o próprio discurso, aí é um erro desse discurso da esquerda em relação ao problema da criminalidade, é o fato de que, embora a criminalidade se alimente de populações vulneráveis, né, de pessoas, portanto, marginalizadas, elas empoderam esses vulneráveis que vão vulnerabilizar a sociedade em conjunto. E elas introduzem, são elas que promovem a corrupção de menores. Aliás, um termo que sumiu da nossa discussão sobre direitos humanos, né? Então, no final das contas, a ação da esquerda, muito bem intencionada para a discussão dos direitos humanos, facilmente vai ser interpretada como aconteceu com a Marielle, né? E que, de certa maneira, deu base ao mal-estar, um certo apoio velado à morte dela, né? Por certos segmentos da sociedade. Houve sim, concordo com você. É que você está promovendo o crime organizado contra a polícia, porque as mortes só acontecem no Rio de Janeiro porque a polícia não sabe agir. Então, essas questões todas a gente teria que estar discutindo nas eleições, né? Tanto o problema do legado do Sérgio Cabral e do Pezão, quanto esse problema dos direitos humanos. A gente teria que estar discutindo seriamente. E, no entanto, a gente não está discutindo nada disso, né? A gente está diante de uma polarização, porque na polarização são estereótipos, né? E muita distribuição de recursos. Eu vou, para terminar o bloco, arrasa muito o debate, o que vocês falaram aqui. Essa história da polícia de Hamilton me lembrou uma piada da competição de polícia para ver qual é a polícia mais eficiente. Eles soltam um coelho no bosque. É que a polícia que achava mais rápido o coelho. Aí veio Scotland Yard, 2 horas achou o coelho. Veio o FBI, 1 hora achou o coelho. Veio a polícia japonesa, 40 minutos achou o coelho. A polícia brasileira volta com o tatu vestido de coelho, com o olho roxo, o rabinho pompom, o coelho sou eu. 5 minutos, ganharam. Mas tragicômico, cara. Tragicômico. Estava falando de tortura que eu estava rindo. Não é que eu estou rindo de tortura, eu lembrando da piada, que acho que exemplifica muito bem o nosso modus operandi, né? Infelizmente. Mas de novo, vou puxar para o nosso canavial aqui. Deputado federal estadual da região, senador, como é que vocês estão vendo? Temos aí, só para quem a gente citou aqui, Garotinho, federal, né, Caio Viana, disputou
o segundo turno prefeito foi muito bem votado, quase surpreendeu o levando. Falando os principais, não vou falar todos porque é impossível. Até temos o Zé Maria Rangel. Zé Maria, Natália. Natália. Mas não, Marcelo ficou na. É um dos que ficaram nesse à beira do caminho. Não, o negócio dos garotinhos ali, né? Uma disputa de pai e filho. Estadual, Rodrigo Bacelar, sem sombra de dúvida, né? É o nome que eu falo isso puro, é bom, estamos na rádio. Eu não falo isso baseado em pesquisa. Eu falo isso por conhecer um pouquinho de política. Mas eu não tenho dado de pesquisa para falar. Até tenho, mas não estão registrados. Então vou falar por aferição. Rodrigo Bacelar, me parece que vai haver uma disputa muito particular aqui em Campos, entre Rodrigo Bacelar e Bruno Dauari, para ver quem vai ser não tenha dúvida, eu acho que não tem dúvida que o Rodrigo vai ser mais votado no todo. Mas em Campos é uma disputa que vou ver quem tem o maior, né? Dos garotinhos Bacelar. Votação em Campos. Tem Bruno Viana, que é vereador, tem Tiago Rangel, que é vereador, pastor Marcos Elias, que é vereador, estou citando, já tem cargo eletivo, né? Você tem aí, pode vir Juninho Virgílio, pode vir Davi Loureiro, ex-prefeito de São Fidélis, depende aí desse julgamento do Supremo, da improbidade, você vai retroagir, se não vai. Enfim, como é que estão vendo isso? E o Senado, as pesquisas, eu fiz 3 delas, uma IPEC, uma Genial Quaest, uma Ideia Big Data. Duas delas, a saber, IPEC, Antigo Ibope e Genial Quaest, deram Romário muito na frente. E a Ideia Big Data molou na frente empate técnico com Romário. Né? Enfim, só rascunhei e queria a opinião agora. Comecei. Quem foi? Hamilton. Bom, eu não tenho muita competência eu quero mais ouvir vocês. Eu não tenho muita competência para comentar sobre esse assunto da questão local. Eu só faria observação que, infelizmente, quer dizer, se você fraciona muito, existe uma certa perspectiva de partido regional, né, de você tentar maximizar uma representação dentro desse sistema que a gente tem de lista aberta, né, do voto proporcional com lista aberta, que o eleitor escolhe quem botar. É uma anarquia isso, é uma confusão, que eu acho que isso é a causa dos grandes problemas da representação que a gente tem no Brasil. Quer dizer, todo mundo vem aqui para conseguir voto e, enfim, o partido regional teria que se organizar, né, para limitar um pouco o número de concorrentes em cada uma dessas esferas para maximizar as chances de uma representação regional. Isso parece que não é possível em função das disputas, né? Só para não ser justo, tem que falar da Barra São Francisco também. Sim. Falar de você sempre não vai falar de todos. Mas Carla Machado, ex-prefeito da Barra, é um nome forte. Tem quem disputou... a Carla é alérgica? É alérgica. Márcio Nogueira, que tirou 2º lugar na eleição prefeito. Francisco Barbosa Lemos, que foi ex-prefeito de São Francisco. E marido da prefeita, né? Então, só para dar os nomes assim, desculpem, é impossível citar todos. Sim. Mauro Silva. O que eu chamaria, chuchu, o que eu perguntaria a vocês, né, que conhecem mais essa realidade do que eu, é o risco de você fragmentar com nomes fortes, você acabar fragmentando o voto e acabar beneficiando quem vem pescar de fora, né? E que tem outras fontes de voto para além da região. Eu acho também que Campos, acontece também aqui para a questão do voto regional, o fato de que a disputa local, né, voltando aí para o primeiro bloco, a disputa local ela está muito degradada, né? E Campos, de fato, está perdendo a oportunidade de ser um polo de liderança política da região norte fluminense, eu acho, porque eu vejo um protagonismo maior nesse momento, por exemplo, de Macaé. Né? Macaé tem conseguido projetar mais em termos de política, em termos de debate, de aperfeiçoamento institucional, etc. Então, as dificuldades econômicas de Campos e as dificuldades políticas, eu acho que e a pulverização de candidatos competitivos pode ter um efeito negativo para a representação local. Essa é a minha questão que eu colocaria quase como uma pergunta para vocês. Agora, em relação ao voto do senador, e essa observação talvez sirva em alguma medida também para deputado,
é o problema dos currais eleitorais no Rio de Janeiro, né? Porque isso deforma muito qualquer previsibilidade, né? O voto de senador, o voto majoritário, é uma coisa, é um pouco impreciso, porque isso vai depender de uma discussão, às vezes programática também, né? Eu me lembro da disputa do Dornelles com a Fegali, e que isso foi muito decidido pelo conservadorismo cristão ali na boca, ali na reta final da eleição, e que associaram a Jandira Fegali a pautas abortistas, contra a família, etc. e tal, e ela foi derrotada, ela era a favorita, e ela foi derrotada. E eu me lembro de ter visto muita propaganda eleitoral do Dornelles nas favelas. A gente sabe que nas favelas é porteira fechada, né? No caso ali, por exemplo, de algumas favelas ali, só tinha o Dornelles, né? Que interessante, quer dizer, só tinha. Parece que ninguém mais conseguia botar um cartazinho ali naquela favela que vai ali para o Galeão e tal. É o Tatu de Maré. Então, esse fator deforma o resultado eleitoral, e é muito difícil de computar esse fator. O quanto está. A gente sabe que na Baixada o voto está sendo disputado a bala, né? Agora mesmo o Jerominho foi morto. Literalmente. Né? Aqui ainda é a tapa, né? Mas lá na Baixada é a bala. E isso não se sabe muito bem como isso repercute no resultado. Então tem uma incerteza aí, sobretudo na disputa por Senado, tanto em termos programáticos, porque aí vai pesar, de fato, os programas de cada senador, né? Como também o curral eleitoral, em que medida essa distorção do curral eleitoral, seja por traficante, seja por miliciano, agora está muito misturado essas coisas, em que medida esses fechamentos de curral impactam o voto para senador e também para deputado. Então, são coisas que a gente tem que observar. E a Justiça Eleitoral está muito preocupada com esse tema, inclusive, né? Tem feito levantado várias questões em torno dessa questão da segurança, botando, a princípio, com tropa e tal, mas esse é um problema de política de segurança enfim, de mais de longo prazo, né? Só para ser justo, muitos dados acaba esquecendo. Na Genial Quaest, que deu Romário como a IPEC bem na frente, ele fez 4 cenários a senador. 4. O Romário está disparado em todos, bem acima da margem de erro, mas tem pequena margem de erro de 3 pontos para mais e para menos, dá empate técnico com Siciliano. Titiliano. Que é quando a referência é Romário, candidato de Bolsonaro, Siciliano de Lula. Aí, nesse cenário, esse 4 cenário, tem um empate técnico. Então, eu falei dos líderes, falei de Molon, falei de Romário, mas tem que ser justo, tem que falar que Siciliano parece empatado empate técnico com... Na minha lógica, Luiz, um cenário. Talvez a questão que seja realmente decisiva é o quanto de curral eleitoral o Siciliano vai ser capaz de fechar para concorrer com o Romário. Isso pode acabar sendo o fator decisivo na disputa entre eles. E eu acho que aí o Molon fica numa certa desvantagem, porque o Molon só vai entrar nas áreas libertas. A relação é perfeita, mas assim, eu tenho que falar do cenário da pesquisa, porque sim. Eu falei, Romário aparece na IPEC e na Genial Quaest muito na frente. A ideia Big Data dá Molon um pouquinho na frente para técnico, mas no 4º cenário da Genial Quaest tem o empate técnico do terceiro protagonista aí, que é com essa condição. Romário, Bolsonaro, Siciliano, Lula. E aí, eu concordo com essa coisa do curral, mas aí não é curral, aí como o Roberto perguntou no início, é a nacional perpassando aí a majoritária do Legislativo. Desculpa, Jorge. Não, super... primeiro, minha entrada nessa discussão é muito complementar o que o Hamilton já colocou. E eu vou pegar justamente desse ponto que o Aloísio, né, levantou aí, que além da discussão sobre... Quando a gente está falando sobre curral, é sobre capital eleitoral, né? Ou seja, como é que você vai construir capital eleitoral, né? Numa perspectiva de você ter domínio geográfico do território. Né, do território. Não deixar entrar. Isso, não, sem dúvida, não há contra-argumento para isso, né? Isso é factual, né? Mas, além disso, aí eu pegando o ponto do Aloísio, eu acho que a discussão sobre o Senado, ela também
fazendo menção à pergunta do Roberto, o debate sobre o Senado no Estado do Rio, pelo menos nesse momento, ela está muito matizada pela discussão da disputa nacional, né? E você vê isso nitidamente na atual polêmica entre a centro-esquerda, né? Entre o André Siciliano e o Alessandro Molon, né? Ou seja, você tem ali a discussão, ela é menos pragmática, talvez, e mais de quem talvez representaria melhor no campo da centro-esquerda ou de certos grupos de uma centro-direita democrática, quem seria o melhor nome anti-Bolsonaro. Porque o Romário ele aderiu, né, com os 2 pés ao bolsonarismo. Então, quer dizer, a disputa do Senado, como eu falei, está muito saturada no debate da disputa nacional, né? Além, como eu falei, da questão da manutenção de capital eleitoral ou não pelos currais, né? Então é mais complementar. Para discussão sobre o voto proporcional, né, seja para a Alerj ou seja para a Câmara dos Deputados, Aloysio, eu acho que, primeiro, você levantou uma série de nomes relevantes, inclusive na política regional, não é nem local somente, regional, e tem alguns pontos, alguns nomes que você mencionou, são nomes relevantes na política estadual nesta conjuntura, né? Vídeo, inclusive, os Bacelar, né? Garotinho também, né? Mas como é que eu avalio essa disputa, né? Eu acho que não é uma disputa do voto proporcional como foi as anteriores. E qual é o meu argumento? O que dificulta as campanhas menores, tá? Eu acho que há um entendimento, né, na formulação justamente das nominatas, né, a poder concorrer tanto a Câmara quanto as Assembleias Legislativas Estaduais, de que está se apostando muito em nomes puxadores de voto, tanto no campo da direita quanto no campo da esquerda. A esquerda, até então, ela não tinha lançado mão tanto de nomes midiáticos para além do sistema político, né? Ou seja, você via, por exemplo, no campo da direita e da centro-direita, nomes com um apelo midiático já há bastante tempo sendo lançados para concorrer para a Câmara dos Deputados e para as Assembleias Legislativas Estaduais. A centro-esquerda e a esquerda começou a aderir a essa discussão muito fortemente agora. Você está vendo uma série de nomes que até então você não via tão comumente, humoristas saindo pelo PT em Minas Gerais, etc. Ou caso, por exemplo, de nomes que têm grande presença na mídia, disputando o voto para a Câmara dos Deputados de São Paulo. Então, isso faz com que esses nomes que não têm tanta projeção estadual ou nacional, digo, esses postulantes, né, que estão saindo aqui pela região, eles estão lidando com uma disputa desigual, uma disputa que lhes é desvantajosa, né, porque esses outros nomes populares, muito populares, eles são puxadores de voto, eles vão capitalizar, né, a atenção do eleitor, e as pequenas candidaturas eles vão, acho, no máximo, acrescentar, levar votos para os seus partidos, né? Mas não vão conseguir muito além disso. Não me parece que nomes pouco conhecidos nesse momento das eleições das redes sociais, né, me parece que vão ser bem-sucedidos na concorrência eleitoral. Eu acho que a situação das pequenas candidaturas regionais ela é muito dramática se pretende que sejam bem-sucedidos, sejam eleitos esses nomes, né? Porque há um outro patamar de discussão, um outro patamar de concorrência, que é da popularidade dos nomes lançados e, como eu disse, os partidos de centro-esquerda não estão fazendo menor questão
de abrir mão desse tipo de capital, né, e colocam a disputa em um outro patamar. Né? Então, eu acho que a situação desses nomes, finalizando de maneira bastante objetiva, eu acho muito difícil. E não estou discutindo aqui a qualidade dos nomes. Estou discutindo o quanto que eles podem ser bem-sucedidos nessa disputa. Eu acho que está desigual em termos de popularidade. Eu vou... São 8h49. Ou a gente vai até, emendar. É melhor emendar, ou então a gente fecha até 10 horas. Depois o Cristiano dá um vermelhão na gente aqui. Sexta-feira eu tenho que trabalhar com um condenado. Tem que ter Cristiano dando esporra. E o que ele. Não faz isso não. E o que ele acaba de falar ali, de fato, gera mais uma série de perguntas. O que o Jorge acaba de falar. Vamos lá, vamos pular para o Nacional. Vamos pular para o Nacional. A gente roçou aqui. Vamos. Eu vou fazer um paralelo, aí eu vou falar baseado em pesquisa. Tenho feito todas as pesquisas para governo do Estado e para presidente, todas elas. A diferença, para fazer essa conexão, todas as pesquisas apontam para o governador do Estado do Rio de Janeiro, como vocês colocaram aqui, os dois, uma eleição polarizada. Fato. Todas ali botam, eu acho que foi o Jorge que falou, todos primeiro turno, empate técnico, um pouco além do empate técnico nas pesquisas, um pouco fora, mas Castro e Freixo. É uma eleição polarizada, mas não é uma eleição cristalizada. Há espaço para uma outra coisa, porque o voto espontâneo não está consolidado. E digo isso como quem faz pesquisa desde 89 para presidencial. Eu faço desde 89. Eu nunca vi de fato, não. De fato, não está muito além da experiência pessoal. Nunca existiu, eu não sei, Jânio para trás, porque aí eu não era vivo. Mas de 89 para cá nunca existiu tão pouca diferença entre voto espontâneo e voto estimulado. São 75% dos brasileiros que falam da boca deles quem vai votar. Não é o entrevistador apresentando um disco de candidato. O cara já tem o voto consolidado. Nunca houve isso. A diferença era sempre como era para o governador do Estado do Rio. Era 10 pontos, entre o espontâneo e o estimulado. Tem a XP e PESP, não tem nem quase diferença, está na margem de erro a diferença. Ou seja, qual é o ponto que eu quero fazer? A eleição do governador do Rio de Janeiro é uma eleição polarizada, mas não uma eleição cristalizada. A presidente Lula-Bolsonaro, ela é polarizada e ela é muito cristalizada, como nunca houve na história da República, da nova República, pelo menos. Como é que vocês veem essa nacional com esse ingrediente que a difere de todas as demais eleições presidenciais desde a Constituição de 88? Começar agora por quem? Agora Jorge, desculpa. Bom, vamos nós. Luiz, eu acho que bom, primeiro eu concordo bastante com você. É um cenário, se você fizer a linha histórica das pesquisas para esse pleito, para a presidência, há mais ou menos uma regularidade dos resultados alcançados e há, no geral, uma perspectiva de que parece que tudo mais constante é algo mais ou menos consolidado. Né? Qual é a grande questão? Que sempre tem o imponderável. Né? A vida é muito mais complexa do que nós já tivemos, né, nas últimas campanhas para a presidência, tentativa de assassinato, tivemos um acidente de avião. Né? Então, essas coisas, sem dúvida alguma, os imponderáveis podem modificar cenários que estão consolidados. Né? Mas até o presente momento há uma estabilidade. Né? Agora, o que explica essa estabilidade? Inclusive, quando você faz pesquisa espontânea. Né? São dois personagens absolutamente populares. Né? Lula e Bolsonaro, né, são políticos extremamente populares, tão conhecidos quanto nota de R$2. Ou seja, a população tem... todo mundo sabe quem são ambos. Né? E, inclusive, o que ajuda a explicar o
o grau de rejeição também é elevado de ambos. Até que eu acho uma coisa curiosa, às vezes as pessoas, que às vezes eu acho que é um pouco de wishful thinking, sabe? Fulano de tal, né? Fulano de tal, pô, baixíssima rejeição, mas é claro, ninguém conhece. Porque a gente tem uma cultura, inclusive, muito Simone forte. Tebet, fala muito sobre Seja a Simone, o Ciro, de alguma maneira, né? O Ciro está com rejeição maior que a de Lula. Ah, é? É. Uau, ele conseguiu. perde conseguiu a pro Bolsonaro. façanha, hein? Incrível. Mas porque muitas vezes que nós temos uma cultura política bastante antipolítica. Ou seja, a perspectiva popular sobre a política no Brasil ela é muito negativa. Então, esses nomes também têm esse grau de rejeição, né, por conta justamente de uma rejeição importante que há, né, dos grupos, né, sociais brasileiros com relação da opinião pública brasileira, com uma aversão à política. Há uma certa aversão de parte importante. Desculpa, só para pontuar o dado, o General Quaest, agora dessa semana, rejeição. Uma rejeição. 55% de Bolsonaro, vem baixando, vamos fazer a linha de tempo, junho, julho, agosto, tá? 60% em junho de rejeição, Bolsonaro, 59% em julho, 55% em agosto, uma linha cristalizada está diminuindo. Ciro, 52%, em segundo lugar, rejeição. 52% em junho, 55% em julho, 53% em agosto. Aí não há uma tendência, porque ela sobe depois dessa. Então, não há tendência cristalizada aí. E Lula também é uma tendência cristalizada de subida. General Quaest, 40% de rejeição para Lula em junho, 40% em julho, 44% em agosto. Você tem uma tendência cristalizada de queda de rejeição de Bolsonaro e subida da rejeição de Lula. Mas você nota que a questão é a velocidade. Sim. O problema é a velocidade. Porque, por exemplo, nesse momento ainda, tudo bem, tem a expansão do Auxílio Brasil, que, como diziam, os mais críticos chamam de auxílio eleição, né? O quanto que o Auxílio Brasil ele vai acelerar essa diminuição da rejeição do Bolsonaro, essa é uma discussão. Porque, nesse momento, ainda há uma expectativa, né, do eleitor, sobretudo do eleitor mais, que vive nesse momento uma situação mais periclitante, do quanto que esse Auxílio Brasil ele pode mudar para melhor a vida dele. Mas a questão é que esse Auxílio Brasil ele vai entrar, está entrando agora, né, para o mês de agosto. A questão é, esse auxílio vai atender a expectativa gerada por esse eleitor, de modo a reverter a tendência de rejeição de Bolsonaro? Permite rechear isso com dado também? Pois não. Poder Data de ontem. A pergunta da pesquisa é, a diferença do General Quaest também para o ouvinte entender. O General Quaest faz pesquisa presencial, o Poder Data faz pesquisa por telefone. Isso. As pesquisas por telefone dão uma diferença maior de Lula para Bolsonaro, menor de Lula para Bolsonaro. As presenciais dão mais. Por quê? Porque o eleitor de Lula amplia muito voto no eleitor mais pobre. Se o cara não tem dinheiro para comer, como o Jorge falou, como é que vai ter dinheiro para telefone? Então, todos os presenciais, a diferença de Lula é maior. Mas vamos lá. Pergunta do Poder Data. Receberam Auxílio Brasil, intenção de voto para presidente? Pergunta não, extrato, né? Lula. Aí também pesquisas de 3 e 5 de julho, Poder Data faz quinzenal, 17 e 19 de julho, 31 de julho e 2 de agosto. Intenção de voto para presidente entre que ganha Auxílio Brasil. Lula, 43% no início de julho, 52% no meado de julho e final de julho, começo de agosto, 58%. Linha cristalizada, está crescendo o voto de Lula entre que recebe Auxílio Brasil. Bolsonaro, linha cristalizada para baixo. 37% em 3 e 5 de julho, 32% 17 e 19 de julho e 25% entre 31 de julho e 2 de agosto. Só para fechar com dado. Pois é, então quer dizer, não necessariamente, né, o auxílio ele vai se traduzir numa reversão, né, do que é nesse momento, né, do segundo lugar das pesquisas, que é o incumbente, né, que é o Bolsonaro, para primeiro lugar, né? Agora, mas como eu falei, ainda há os imponderáveis e tem uma questão que eu acho muito curiosa, que eu gosto muito de olhar
às vezes, uma variável, as variáveis estão nos arredores dessas pesquisas, né? Para além da pergunta de quem você vai votar. E o comportamento do eleitor ele é muito curioso, né? E a percepção do eleitor também é muito curiosa. Eu estava olhando o Datafolha do mês passado, né? E havia uma questão sobre gestão de saúde, né? Que foi feita colocando, olha, o que você acha da gestão de saúde do Lula, por exemplo, né? Lá atrás. 53% acharam que fez o que pôde. No caso do Bolsonaro, a mesma pergunta chegou a 40 e poucos por cento de que o Bolsonaro fez o que pôde. Ou seja, são percepções. São percepções muito curiosas, Luiz. Entendeu? Ou seja, o eleitorado, inclusive um dado da última Genial Quest, sobre como é que o eleitor se informa sobre política, uma parte importante do eleitorado hoje, quase um terço do eleitorado, se informa por política, por rede social e WhatsApp. Ou seja, a modulação da intenção de voto e a percepção de mundo desse eleitor vai se dar das formas mais deslocadas possíveis. Então, como eu falei, nesse momento, se há uma consolidação de cenário, aparentemente há. Aos imponderáveis, também há os imponderáveis. Eles podem acontecer nos próximos 58 dias. Mas também a percepção desse eleitor ela é muito curiosa. Ele vai votar a partir da sua percepção, né, usando aí a racionalidade dele, com a informação que ele tem, e vai tomar decisões. Então, pode ter mudanças. A urna pode entregar resultados que sejam diferentes, até mesmo desses que nós estamos acompanhando. Desculpa, mas você fala um resultado diferente de Lula e Bolsonaro? Uma coisa diferente disso? Pode ocorrer também. Não estou dizendo que seja o que as pesquisas estão dizendo, entendeu? Eu nunca vi um espaço tão pequeno para isso desde 89. Também acho muito difícil. Mas tem o Eduardo Campos, o avião caiu, Marina... Aí são os imponderáveis. A facada de Bolsonaro, que eliminou a rejeição dele, que era muito alta em 2018. Sim, mas, como eu te digo, a gente tem... Aí voltando a uma questão que eu sempre trago, que é essa desorganização do mercado de opinião, ela ainda está sendo estudada, né, em termos de efeitos no comportamento dos eleitores no momento que ele vai à urna. Né? Não quer dizer... nesse cenário, vide, por exemplo, Bolsonaro até 18, né, não era um nome que iria vencer as eleições. Né? Nós tivemos também uma série de imponderáveis aí que certamente... A prisão de Lula e depois a negação do registro dele pelo TSE. Teve a questão do Lula, também teve a questão da tentativa de assassinato. Da facada. Não é desprezível a participação, né, da disputa pela percepção do eleitor na questão do WhatsApp, na questão das redes sociais, etc. Então que ainda há uma investigação sobre isso referente às eleições de 2018. Foi reaberto agora. Hã? Foi reaberto agora. O próprio Sérgio Moro falou que não tinha nada. Pois então quer dizer... E isso também afetou, né, as eleições norte-americanas, isso tem afetado eleições mundo afora. Né? A disputa pela percepção do eleitor usando esse tipo de mecanismo descentralizado de produção de informação. Pode trazer mudanças, sim. No ato, na hora do vamos ver, na hora do plim-plim lá da urna eletrônica, pode acontecer mudança. Agora, as pesquisas dizem que não. Eu concordo com você. Eu nunca vi tão pouco espaço para acontecer. E concordo também com você. Eu estou colocando um grau de complexidade nessa discussão. Né? Porque eu também vejo... São 25%. É algo completamente novo, esse tipo de estabilidade nas pesquisas, a convergência das pesquisas. Eu queria falar outra coisa, aí base de pesquisa também não é achismo, é dado estatístico. Lula foi preso em 4 de abril de 2018, Lula foi julgado no final de agosto pelo TSE, final desse mês que está entrando agora, 2018. Foi negado o registro. TSE é que hoje é alvo de crítica a Bolsonaro. Bom que se diga isso. Sim. Lula, na Datafolha e na BTG-FSB, feitas em agosto daquele ano, liderava por mais larga margem do que tem hoje.
Então, não é que a liderança de Lula, e aqui é bom que se diga, não há nenhuma simpatia, nenhuma defesa, é a constatação de dados estatísticos. Ela veio desde 2018. Ela não se deu agora. Uhum. Isso posto, Hamilton, eu queria só colocar, porque a gente passou no limite do programa, a questão das ameaças do presidente nesse caldeirão aí de análise. Como é que você está vendo isso? Luiz, se você me permite, eu queria observar que essa eleição ela é uma eleição que a polarização expressa a polarização social, né? As minhas análises anteriores aqui, inclusive aqui na própria rádio, conversando com você, era de que havia um espaço, sobretudo, centrado na centro-direita, na fragilidade da candidatura Bolsonaro. Mas essa janela se fechou porque a única figura que poderia ser o antídoto ao Bolsonaro seria o Sérgio Moro, né? Pela mesma razão de ser uma figura que emergiu na esfera pública, não pela política, mas pelo sistema de justiça. Então, e esse seria o remédio à antipolítica do Bolsonaro, né? Me parecia que o estelionato eleitoral praticado pelo Bolsonaro colocaria ele numa situação difícil na eleição, mas isso dependeria de ter uma alternativa ao estelionato eleitoral dele, que seria o Sérgio Moro. Como essa porta se fechou, né, embora eu concorde que as narrativas vão ser decisivas para definir a rejeição, para definir se vai ou não para o segundo turno, o fato é que concordo com você que o espaço está muito, com a saída do Moro, o espaço está muito difícil de ser mudado. O Ciro sempre me pareceu, embora seja um candidato que tenha feito críticas muito coerentes e contundentes ao lulopetismo, que se vende como uma candidatura pelos pobres e, na verdade, faz o acordo lá com os ricos, né, das grandes transferências de renda via dívida pública, etc. Apesar Mas os ricos pai dos pobres. Exatamente. Apesar dessa coragem e dessa coerência do Ciro em fazer essa crítica, me parece, todavia, que ele perdeu time, porque ele começou a fazer essa crítica muito tarde, né? Ele apostou muito em ser o candidato do Lula. Então, isso dificulta muito a posição dele de uma crítica ao lulopetismo, por isso eu sempre considerei que, pelo lado do Ciro, seria muito difícil abrir brecha ali para não falar na solidez partidária, né? O PT é o único partido moderno, apesar da degeneração desse partido, é o único partido moderno e organizado que a gente tem na sociedade brasileira. Então, me parecia sempre que a despolarização da sociedade em torno desses dois mitos dependeria da oferta de alternativas. E, no caso do Ciro, do meu ponto de vista, foi perdido quando ele defendeu Dilma e defendeu Lula até na esperança de ser o candidato desse campo, né? Mas quando o Lula, na prisão, lançou o Haddad, caiu a ficha, mas acho que caiu tarde para a imagem que ficou dele diante da opinião pública de esquerda, né? Então, esse é o quadro que nós temos e me parece irreversível, eu concordo com você. Mas existe o imponderável, mas eu também diria que existe o ponderável. Né? E o ponderável hoje é algo que também é extraordinário. Assim como a gente nunca teve uma eleição em que você tem um presidente da República e um ex-presidente, no caso da Nova República, você também nunca teve uma eleição onde o presidente da República ameaça dar um golpe na própria eleição. Isso é ponderável. Isso está colocado como uma variável dessa disputa. Inclusive, isso eu diria que é o plano A do Bolsonaro, porque, olhando a campanha do Bolsonaro, a impressão que dá, quem está de fora, né, como analista, é de que quem se empenha pela eleição do Bolsonaro é o Centrão, o filho dele, o Flávio Bolsonaro, os empresários bolsonaristas, né, os evangélicos. Quer dizer, a sociedade civil bolsonarista, ela se empenha. Agora,
O Bolsonaro mesmo e o núcleo duro do bolsonarismo, o plano A deles é dar um golpe. É a prioridade, eu concordo com você. O negócio deles é dar um golpe. E esse golpe, no entanto, feito dessa maneira, de maneira nem programática quer dizer, o negócio tem tudo para dar errado. Mas ele pode ser, ele é um elemento ponderável dessa eleição e pode perturbar o resultado eleitoral e a própria eleição, porque ele alimenta a violência eleitoral. Uma coisa que eu venho alertando há muito tempo, de que do ponto de vista do bolsonarismo, a violência não é um blefe, como a Dilma lá, isolada no Palácio do Planalto, chamando com o Lula o exército de STED. Lula falou isso na ABI. E a Dilma reuniu os caras lá gerou a resposta do Clube Militar, né? Exército do Brasil só de Caxias. Exatamente. Ali começou. Exatamente. 2015. 2015, não foi? 2015 a ABI? Acho que foi por aí. E depois a Dilma botou a turma lá no Palácio do Planalto, com as bandeiras do MST e tudo mais. Registrar, para ser justo, houve agressões lá fora de militantes do PT contra pessoas que criticaram o PT. Não, houve agressões físicas, chutes. Generalizado, inclusive aquela tentativa de assassinato lá no próprio na São Bernardo, na associação lá no Instituto Lula, né, que o cara empurrou o empresário. Sim, é verdade. Bateu no ônibus. Quase morreu ali. Então, não morreu, né? Não, ele morreu agora por alguma doença, mas ele ficou com convulsões cerebrais, ele ficou em coma e depois ficou aleijado com convulsões. Lindo, né? Ele morreu talvez fragilizado pelo problema dele, acho que morreu de Covid, alguma coisa assim, ou de ataque cardíaco, não sei. Mas não morreu diretamente por aquele trauma, né? Bom, o fato é que esse ponderável, ele mexe com as eleições, seja do ponto de vista da violência que pode adquirir essa campanha, e aí aparece o imponderável, né? Pelo ponderável, o ponderável aumenta a probabilidade do imponderável, né? Por conta desse insuflar dos ânimos, e agora de gente armada, né? De gente... Vamos lembrar que teve aquele policial lá na Bahia que se vestiu de Rambo e atirou contra os colegas. Quer dizer, o clima psicológico para um enfrentamento... Em Salvador. Farol da Barra. Farol da um Barra. cartão postal. Exatamente. Quer dizer, o clima psicológico para que apareça um Rambo desse, mas em vez de mirar para os colegas, que é uma coisa absolutamente irracional, né, suicida, mirar para os petistas, pode acontecer. Quer dizer, você já está criado esse clima. Né? O incidente lá em Foz do Iguaçu, em que o cara apareceu lá em nome de Bolsonaro para acabar com a festa temática do petista, é claramente um sinal de alerta do risco que a gente corre. Então, a gente corre um risco desse imponderável escalar e corre o risco também do ponderável colar. Se me permite, Hamilton, só fazer uma observação para puxar para cá. Tem o caso do Andim fazendo grafite Bolsonaro genocida, passou um carro, aqui em Campos, estou falando de Campos, na Cruzeiro Otaviano. Passou um carro, o cara mostrou uma arma, falando que aí. E tivemos também no Ele Não, lá de 2018, sábado, passou também gente de carro ali na Praça Salvador e mostrou a arma também. Graças a Deus não houve um desfecho trágico como foi o Iguaçu, mas assim, você tem faíscas. Tem. Isso está em potência. Isso está em potência e, como diz o imponderável que está sendo insuflado para que aconteça esse imponderável, né? E agora, do ponto de vista do ponderável, eu vejo um problema porque as nossas instituições são muito fracas, o apreço, como lembrou o George, o apreço dos cidadãos em relação à democracia é baixo. Né? O corpo de representantes já ficou muito explícito desde lá de 2013. O corpo de representantes não é bem visto, as instituições democráticas não são bem vistas, o judiciário não é bem visto, porque é uma máquina cara e ineficiente, para não falar da imprevisibilidade. Né? Você vê que a condenação do Lula passou pelas 4 instâncias. A gente pode criticar, tem o debate jurídico, tudo isso é perfeito, se está certo, se não está certo, se pode, se não pode. Agora, o cara foi livrado e está aí disputando numa penada assim, que desautorizou todo o sistema judiciário. Então, o nosso sistema democrático não é assim bem visto pela população. Então, diante desses aventureiros bolsonaristas armados, eu temo que esse ponderável, esse plano A do Bolsonaro, de tumultuar, acabe
produzindo um efeito concreto, porque se você junta a falta de disposição do público, da maioria da população e dos democratas de defender a democracia, e compara com o fanatismo e a obstinação de elementos reacionários de agredir a democracia e interferir no processo, você muda o eixo da disputa política para a violência, né? E aí quem tem armas e quem tem a vontade e tem a decisão, mesmo que seja minoritário na população, pode prevalecer diante da maioria que é descrente, que não está motivada a defender um sistema democrático que ela não acredita. Que, no fundo, ela quer democracia, mas não acredita neste sistema democrático. E aí eu acho que a oposição ao Bolsonaro falhou em apresentar uma solução verdadeiramente alternativa que fosse uma vacina contra isso, que é as autocríticas, né? A ideia de reformar esse sistema, né? Uma candidatura que expressasse autocríticas e uma vontade de reforma do sistema. Isso não acontece, essa polarização, a frente democrática em torno do Lula não expressa essa vontade nacional por reformas. Ela é uma reação possível, muito em função do que o Lula representou no passado, né, do seu combativismo sindical, da sua política social de inclusão, e diz muito mais sobre o passado, a candidatura do Lula, do que sobre o presente e o futuro, né? Então, eu acho que a gente está diante da possibilidade desse ponderável, dessa aventura bolsonarista, criar uma interferência política grave, embora me pareça o seguinte, mesmo que se o plano A do Bolsonaro consiga tumultuar o processo no primeiro turno, se ele perde já no primeiro turno, e eu acho que ele é uma carta fora do baralho, porque se um golpe do Bolsonaro der certo, ele vai sofrer outro golpe logo adiante, porque vão se livrar dele, o Centrão vai botar um presidencialismo misto, aí, um semipresidencialismo, ou os militares em algum momento vão afastar ele, vão botar o Braga Neto no lugar. Eu acho que o Bolsonaro é uma carta fora do baralho, porque ele é um filho desencapado, não dá para governar com o Bolsonaro. Eu acho que a essa altura o Centrão sabe disso e os militares também sabem disso. Mas isso transtorna a nossa rotina democrática, e o que a gente está discutindo aqui. Transtorna, por exemplo, todo o raciocínio do Aloysio, que está se empenhando em entender o desdobramento do processo político a partir de opinião pública e de voto da opinião pública, né? Eu até sugeriria a vocês um artigo do Cristóvão, onde ele está mostrando exatamente essas possibilidades de cenário que são factíveis, porque o Centrão está aí. Como é que o Centrão se comportaria diante disso? Ele poderia ver assim, bom, talvez eu esteja mais ameaçado com a eleição do Lula e com um certo reequilíbrio de forças aí, que não é melhor eu apostar nessa aventura do Bolsonaro e depois eu dou um golpe nele, eu ponho aí o presidencialismo misto, o semipresidencialismo, e assumo, deixa aí o presidente pode ser qualquer um, porque o Centrão tentou fazer isso com Tereza Cristina, é bom que se diga, como vice, e Bolsonaro... Não, mas aí é o impeachment, né? Mas o que o Centrão já fez é que existe uma comissão de trabalho discutindo, com apoio inclusive de Gilmar Mendes, né, que me parece que é o grande artífice do modelo neopatrimonial hoje dominante, né? É o elo que pega PSDB, PT e bolsonarismo, é o cara que costurou essa grande aliança, né, que acabou com a Lava Jato, e que pode ser a saída para essa crise terminal da nossa nova república, né? Tanto, digamos assim, por um lado mais parlamentar, esse semipresidencialismo, que pode vir com o golpe do Bolsonaro, inclusive, tá certo? Só que ele perdendo, porque ele vai virar a rainha da Inglaterra. Tá certo? Vai a rainha da Inglaterra, né? Arthur Lira é o primeiro-ministro. Pois é, exatamente. Vai só consolidar uma realidade que já está dada, né? Mas também tem, nesses processos, aí volta o imponderável, né? A gente sabe que a história prega a peça, porque a UDN ficou pregando o golpe desde 54, e na hora que o golpe deu certo, 10 anos depois, os militares puseram a UDN para escanteio. Engoliram Lacerda. Então, existe o imponderável, e isso pode voltar, né? Então, eles podem preferir botar o Braga Neto e deixar lá o parlamento sob o cabresto dos militares de novo. Então, essas coisas isso não vinga, não são... Não, veja bem, eu estou dizendo assim, no caso do plano A do Bolsonaro dar certo, nunca vai dar certo para ele, esse é meu ponto.
Mas uma vez você transtornando um sistema, você não sabe mais o que vai acontecer. É que nem você está que nem você tá numa situação de saúde em que você tem um problema no rim, você tem um problema no coração, aí você vai lá, a equipe médica vai tratar de você. Agora, se você tem um problema em todos esses lugares, você está instável. Qualquer coisa pode acontecer com você. A equipe médica vai chegar e dizer... Está estável na M, né? Você está em terminal, estado terminal. Então, qualquer coisa pode acontecer. Pode ser o rim, pode te matar, pode ser o coração, pode ser o cérebro também. É um pouco a caixa de Pandora aberta, né? Essa instabilidade é um pouco isso, né? E também não tem plano B? O plano B é o eleitoral, mas ele não está se empenhando por esse negócio eleitoral, né? Aliás, ele está... Isso eu concordo. Ele está atrapalhando a eleição dele mesmo, né? A turma não cansa de reclamar que ele só perde o voto, né? Isso é verdade. Porque quem está providenciando o voto para ele... Embora Genial Quaest, vou repetir, a Genial Quaest, eu falando aí, vou falar do ponderável. A Genial Quaest, junho, julho e agosto, Bolsonaro cresceu na intenção de voto no primeiro turno, na induzida, na estimulada, Lula caiu. É cristalizado. Mas quem é o responsável por isso? Calma. Projeção do segundo turno, Lula e Bolsonaro. Os 3 meses, curva ascendente de Bolsonaro e... Assim, de um mês para o outro é na margem de erro, mas quando você abre no espaço de 2 meses, aí foge da margem de erro. Não, perfeito. E a rejeição. Perfeito, não perfeito. Vamos esquecer o ponderável. O ponderável. Uhum. Uma eleição tão cristalizada, todo mundo concorda com isso, né? Muito cristalizada, muito pouco espaço para o imponderável, era você definida da rejeição. Se houver segundo turno, por óbvio. Né? Primeiro turno, intenção de voto. Segundo, rejeição. Quando o Bolsonaro cai de 60 para 53 e Lula sai de 30 e pouco para 40 e pouco, começou o ponderável. Você está vendo o que pode acontecer. Porque se igualar a rejeição, aí o imponderável passa a ser eleitoral. Não, se igualar a rejeição. Concordo com você, mas se você for olhar quem está por trás desse quadro, é o Centrão, as medidas votadas no parlamento, né? o empenho por suavizar a imagem dele através do engajamento da mulher, são movimentos que na família vão até o Flávio Bolsonaro. Mas não são movimentos do Bolsonaro, nem do Carlos Bolsonaro. O movimento do Carlos Bolsonaro e do Bolsonaro mesmo não são... Se você só é no plano A, o plano A é o golpe. Quem está conseguindo reverter a desvantagem eleitoral dele eu repito, evangélico, centrão e o empresariado ainda fiel a ele que está se movimentando. Michele funcionou também. Datafolha deu isso, Michele funcionou. Se dependesse dele, não tinha nada disso. Ela dominou aquele dia. Depois do Michele, a diferença diminuiu a 6 ou 8 pontos. Ela dominou. Quando no voto feminino, né? Não. E o empenho... Você vê, na Datafolha deu muito bem isso. E o empenho é o marqueteiro lá do PL, do Valdemar da Costa Neto, que vamos fazer campanha profissional. Né? Não é esse negócio de Carlos Bolsonaro. A campanha é profissional. É profissional. Faz toda a diferença a partir do dia 26, dia 16 começa a propaganda gratuita. E a partir do dia 26 aqui no Rádio e TV. Então aí também conta muito... Essa tendência que o Aloysio aponta praticamente nos coloca no segundo turno. Necessariamente teria um segundo turno. O que do ponto de vista da democracia é melhor, porque se o Lula ganha no primeiro turno, o plano A dele de dar o golpe, fica mais, a ideia da fraude, fica mais ainda, digamos, acicata ainda mais a base radical dele, inclusive nas polícias. Mas só uma conta. Eu não vou ficar no ponderável. Aí tudo pode acontecer. Pode bater um meteoro aqui e acabar com a gente aqui agora. Não, eu sei. Não, mas isso não é imponderável, viu? Essa semana passou bem perto. Concordo com você, não. Está sendo costurada. Hélio Gaspar já anunciou como é que vai ser. Exatamente. Vamos pegar 3 grandes cidades no dia da eleição, ou o 7 de setembro, ou se postergar, vamos fazer um apagão em 3 cidades, grandes cidades, tipo São Paulo. Imagina, no dia da eleição, apagão São Paulo, vamos botar aí Salvador e sei lá, Belo Horizonte ou Porto Alegre. Como é que você tem eleição assim? Você não tem eleição. Sabotagem. Isso tá posto para Hélio Gaspar há um mês. E agora é a turma do Rio Centro. Não, estou querendo lembrar. O Rui Castro agora escreveu um artigo na Folha de São Paulo
Quem foi ajudante de ordem do Silvio Frota? Heleno. Augusto Heleno. Né? Enfim, para esse povo, gás é comunista. Mas não deu certo, hein? Mas não deu certo. A bomba estourou no colo do Sim, major lá e do capitão. A imperícia, né? O Ricardo colocou, guerra civil. Tá sendo... Mas eu não vou ficar nisso. O que eu quero dizer é o seguinte. Essa conta da... Fato, está cristalizado uma queda de Lula. Na margem de erro de mês a mês, mas foge da margem de erro no espaço de 2 meses, está cristalizado numa sessão de Bolsonaro. Isso é fato, concreto. Rejeição também, que eu acho mais perigoso. E a conta está hoje 58 dias de 2 de outubro, mas a conta para o segundo turno pode ter mais 28 aí. Ter mais espaço para esse movimento ponderável se alastrar. E é isso que eu estou sempre frisando. Essa genial Quaest, na comparação dos 3 meses, eu acho que assim, pode afirmar assim, Lula está perdendo, Bolsonaro está subindo e a rejeição está diminuindo. Dá tempo, o que o Jorge falou, também acredito que, não sei, mas tem que esperar também entrar, primeira parcela do Auxílio Brasil, com 600, que entra agora terça-feira, dia 9. Pesquisa começar a ser feita do dia 9 em diante. Essa vai dar o ponderável. Mas aí que está, né, Luiz? Eu concordando com você, mas colocando uma complexidade, a questão é, além de entrar o auxílio, é se o auxílio vai atender as expectativas daqueles que estão recebendo. A eficiência das narrativas. Mas já tem mais um, mas já tem mais um benefício aí indireto ao auxílio, que é o empréstimo consignado. Cara, Pois isso é. vai ser uma loucura pro pobre. Eu tenho Vale diesel, mas vale táxi, vale... aí, nesse caso, o auxílio só vai produzir mudanças de intenção de voto se o cara se te contemplar com a melhora de qualidade de vida dele, mesmo que seja no curto prazo. Se não mudar nada ou permanecer, ou piorar, o auxílio não vai ter impacto zero. Eis a grande questão. Ponderável depois do dia 9. De qualquer maneira, uma tragédia, né, que as pessoas decidam o destino da nação puramente por critérios do seu bolso, né? Embora a gente saiba que numa democracia essa é uma questão que tem peso, mas é lamentável que seja só isso, né? No nosso caso, não é uma questão porque aquela ideia, né, a economia estúpido, é a ideia de uma sociedade de consumo, né, em que as pessoas estão incluídas e que a inflação, as variações de renda têm impacto decisivo nessa ideia do sucesso americano. Agora, no caso brasileiro, não é exatamente isso, né? O caso brasileiro é uma sociedade acostumada com a desigualdade, né, com a exclusão, e a sociedade já devia ter amadurecido há muito tempo que o problema do consumo entrou ontem, né? Entrou, inclusive, com as políticas de inclusão do PT. E que o buraco aqui é mais embaixo, né? O buraco aqui é educação, saúde, política pública e tal, mas o eleitorado parece que é trágico, mas uma democracia em que o eleitorado não percebe quais são os temas que definem, né? Não dá para fazer um paralelo com os Estados Unidos. O americano tinha tudo isso mais ou menos resolvido e a inclusão deles estava mesmo pela renda, né? De comprar a saúde, etc, etc. No nosso caso é totalmente diferente, né? Nosso caso é sair do escravismo, né? Sair do semi-escravismo que a gente não conseguiu, né? Enfim. O povo, proteína animal, por exemplo, C- DIE, você é um pouco mais velho que o Jorge, não se comia proteína animal diariamente, a população C- DIE. Passou a ver isso no governo Fernando Henrique com frango e com Lula picanha, que ele tanto se orgulha. É fato. É fato. Isso foi embora a recessão aberta no governo Dilma, sobretudo no segundo mandato, e Agora, Bolsonaro acabou de ir para o ralo com a pandemia, né? Também tem que ser justo e falar da pandemia, né? Mas esse povo agora está comendo só proteína animal, não come mais fibra, é só processado. Carcaça de frango. Pois é, por isso que eu acho nesse cenário há de sim considerar que há uma legitimidade nessa escolha, Milton. Porque sim, não, é compreensível. É um grau de barbárie em termos de acesso a itens básicos, né, que me parece bastante crível. Mas desanima. Desanima. Vamos pensar a ideia do Kennedy aqui. O Kennedy aqui não seria eleito nem para vereador, né? Você, eleitor, pensa
você tem que pensar o que você pode fazer para o seu país, não o que o seu país pode fazer por você. É claro que é o discurso de um presidente de uma nação que deu certo, né? Tudo bem, eu entendo isso. Mas o fato é que, embora seja absolutamente férreo que essa legitimidade do estômago e da proteína, ao mesmo tempo é férreo que esse tipo de raciocínio nos leva para uma democracia, para uma semidemocracia, uma democracia do estômago, né? Da necessidade básica da compra de voto. Vocês viram o menininho que ligou para a polícia? Exatamente. Mas é a estrutura social. Mas aí ele conseguiu acionar as estruturas do Estado. Né? Ele não ligou para o vereador, ele ligou para a PM, que é uma estrutura de Estado. Repercussão na rede social, né? Sim, exatamente. Mas mostra esse bem garoto, essa coisa da carcaça do frango que a Luiz falou. Cara, olha só, eu vou dar um exemplo prático. Mas ele foi brilhante, a criança, né? Chamou a PM. Né? Eu trouxe o cachorro da praia para morar comigo. Então, eu sou obrigado 2 vezes por dia a passear com o cachorro. Não tem um dia. Eu passei ele no entorno de um bairro de classe média alta, que é no entorno da Feira de Góis ali. Eu estou falando literalmente, não tem um dia que eu não saiba passar com o cachorro, que não tenha gente pegando comida no lixo. Aqueles condomínios verticais de classe média alta, classe alta. Isso não havia no Brasil até 3 anos atrás, 4 anos atrás. Isso é um fato. Só não vê quem não quer. Sim, eu concordo com você, mas aí, cara... Vamos falar da classe média, que a classe média não passa fome. Mas ela continua apostando na política de prebenda, de conseguir boquinha em prefeitura para sobreviver. Então aí você não tem proteína animal, não tem Estado, desespero. Né? Copérgio. Quer dizer, ali não tem ninguém passando fome ali. Você perde. Não tem ninguém passando fome ali. Você vai ver que aquilo ali é gente que tem emprego e que está aproveitando da viúva, como também aproveitaram lá na pandemia, um bocado de gente aproveitando aquele recurso lá emergencial. O cara não precisa, mas ele quer para ele. Então, se a gente olha para tudo bem, vamos deixar o pobre aí por causa do estômago. Vamos olhar para essa classe média, que age assim, e é um público muito grande, muito grande. Então, a gente vê que a nossa democracia está mal ancorada. Uma democracia que depende do cidadão, com esse cidadão, a gente está mal ancorado. Aí uma discussão de ordem moral, né, Milton? Ética. Né? Ética, mas veja bem, ética no sentido de que não é só uma questão moral, é uma questão também que envolve as estruturas políticas. O sistema político não oferece para essas pessoas nenhuma alternativa. Né? Eu não sei se as pessoas querem também, Milton. Essa é uma questão. Essa é uma discussão. Falar de contra corrupção, emplacar carro no Espírito Santo, pagar IPVA mais baixo. Esse cara que para em fila dupla, eu não sei se ele quer outra opção, não, cara. Verdade. Mas ele tem ganhos secundários com essa estrutura que tem, que para ele são excelentes. Mas a gente tem que incluir a polícia tem os estímulos negativos. A autoridade, a coerção é um fator educativo. É compreensível que as pessoas... porque o ser humano é assim, essa é a condição humana. Vai a polícia fiscalizar, como o Jorge falou, saída de escola, o comandante da BPM que fizer isso, sai, ele roda. Semana. Mas esse é o problema. O que se exige das autoridades, é que nem a besta lá de Atafona, o que se exige das autoridades é que cumpram a lei. Agora, num sistema em que nem as autoridades cumprem a lei, o cidadão, você vai exigir do cidadão que cumpra a lei? Tá certo? Mas, Hamilton, essas autoridades... É muito difícil isso, porque a condição humana é sempre pelo conforto, é sempre pelo mais fácil. E a condição humana, é por isso que o Estado está aí, o Robson tem razão, o Estado está aí porque a condição humana precisa do Estado. Precisa de alguém que leve ela para uma condição Hamilton, mais virtuosa. Essas autoridades são recrutadas nesses cidadãos que não cumprem a lei. E também que cumprem, mas que são corrompidos no processo. Olha, vamos... Aliás, os nossos políticos não vêm de Marte, nem de Júpiter, nem de... Eles são produzidos dessa comunidade, dessa sociedade. Exato. Mas nossa, pior que isso, os próprios políticos virtuosos, ou eles são alijados porque não tem voto, porque o povo não vota neles, porque eles não têm nada para oferecer, ou eles são corrompidos. Vamos considerar aqui que a crise que a gente está mergulhado com o bolsonarismo foi uma crise produzida por um sistema político que destruiu o MDB como Partido Democrático, destruiu o PSDB como alternativa à destruição do MDB e destruiu o PT, de certa maneira, que era uma alternativa em relação à destruição do MDB e do PSDB. Qualquer um que entre é fagocitado por esse sistema. Então, a virtude política, a virtude individual, é toda ela um elemento assim
totalmente circunstancial, porque tudo leva para você ter a postura contrária à virtuosa. E é isso que a gente tem que refletir, eu acho. Olha, dá para a gente ficar aqui pelo menos hoje até meio-dia, mas aí a Luísa... Só hoje? Hoje. Aí a gente faz uma pausa e volta mais tarde. Não, é sério, esse assunto é assunto assim que vai rendendo um gancho aqui, outro gancho ali, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu passei já por 2 vezes, um supermercado grande e um menor, 2 pessoas, né, nesses estabelecimentos me abordaram para pedir um pacote de biscoito, um pacote de leite. Não é dinheiro, a pessoa não quer dinheiro. Tem gente que fala que vai vender depois, não é mérito, não é o mérito agora, o negócio é o momento, aquela pessoa está ali pedindo dentro do supermercado. Eu nunca tinha visto isso também, não sou tão velho assim, mas também nunca tinha visto isso, e passei por todas as trocas de moedas possíveis. Outro dia estava comemorando aqui a troca, comemorando ou lembrando o calendário, lembrando da entrada do cruzado, tanta moeda, tanta coisa, mas está lembrando. Exatamente. Então, quer dizer, por aí. Novo cruzado. Depois. Então, assim, a gente já passou por dificuldade. Meu pai tinha mini mercado, venda na época, então era assim. Eu entendi o que era o cara que comprava fiado e não pagava, mas não pagava porque não era honesto, estava com dificuldade, mas depois pagava. Eu acho que a pandemia ali explica essa a pandemia, desestruturação. O que a Luiz falou também sejamos justos, a pandemia... Na guerra da Ucrânia, né, como você lembrou anteriormente, e agora com a possibilidade de essa guerra ir para o Oriente. É estranho estar num ano em que o mundo quase entrou em guerras mundiais umas 3 ou 4 vezes, né, cara? Que ano esquisito. E isso favorece o plano, você falou, o plano lá de Bolsonaro, porque os Estados Unidos e a Europa estiverem concentrados na Ucrânia e na China, que estamos falando de Ucrânia por questão geográfica, a China, aí sim, é PIB mesmo, tanto Taiwan quanto da China, aí a questão é grana, certamente o Brasil vai ser palco assim. E pior, vai ser plano D. E pior, vai ser nem plano B. Ele está jogando inteligentemente com a viagem dele na Rússia e com o fato que o Brasil comercializa principalmente com a China. Então, as condições para que o mundo aceite o golpe dele estão dadas por isso e por conta de que existe uma outra esfera não democrática do mundo que ele está flertando com isso. Existe um elemento geopolítico, sim. Exatamente, até porque, embora tenha incompatibilidades ideológicas, ele está sendo... Alguém orientou ele muito bem no sentido de explorar isso aí, dizer para os Estados Unidos, olha aqui, se vocês não acham que eu sou um aliado, tem gente que pode achar que eu possa ser um aliado. E não foi o 01. Olha aqui. Vai ser assim, para os Estados Unidos, para a Europa ocidental, caso seja tentado, um ponderável, vai ser o menor dos problemas. Vai ser um problema subalterno. Sim. A Ucrânia e a China vão estar no topo da lista. Ou então o Biden vai ter que visitar. Tem também o Brasil lá e tal. Ou então o Biden vai ter que visitar o Bolsonaro mesmo assim, como ele fez lá na Arábia Saudita, depois de escrachar chamar o cara de esquartejador, teve que beijar a mão do príncipe saudita. Mohammed bin Salman, né? Porque eles cortaram a verba de armamentos para a Arábia Saudita, mas a Arábia Saudita então fez um acordo de financiamento e armamentos com a China. Então ele teve que ir correndo lá para desarmar isso. É autocrata, mas é meu amigo. É esquartejador, mas é meu amigo. Afinal é meu amigo. Dentro da compra as minhas armas. É meu amigo. Turquia, né? O cara entrando vivo e saindo em pedaços. Mas o Biden não precisava passar esse vexame, né? Assim, isso pode acontecer com o Bolsonaro. Se ficar xingando muito o Bolsonaro, depende do Brasil, né? Se o Brasil se pende para a Rússia, né, ou para a China, isso prejudica os interesses americanos fortemente. Hamilton, eu não sei. Tem a pólvora, como disse Ernesto hoje, ainda chanceler brasileiro, tem a pólvora, né, Ernesto? Olha, eu não sei o que está mais difícil, se é você matar a besta ou comprar uma também para ficar rodando lá junto com a besta de Atafã. Eu não sei o que está mais difícil no final dessa conclusão para poder a gente descontrair um pouco, porque com certeza a gente, em pleno século XXI, numa emissora FM,
eu posso dizer, de cadeira, ultramoderna. Você fala, estamos aqui no sistema Omnichannel, com rádio, televisão, internet e jornal. Quer dizer, não tem mais nada moderno do que isso. Agora, só não sei, a hora que cheguei o 5G, eu já estou me preparando para ver o que a gente vai fazer de novo. Agora, em pleno isso tudo aí, a gente está discutindo golpe, só brincando um pouquinho no final do programa para a gente descontrair. Infelizmente, mas esse é o nosso drama. Infelizmente, a melhor solução é matar a besta mesmo. A sorte da besta é que eu não sei nem atirar, nem tenho essa índole, entendeu? Entendi. Mas no Brasil mesmo, o que você vê é isso. No final das contas, é matar a besta. Isso aí. Quer explicar a besta ou... Não, vou dizer pra você como quem namorou tá falando 11 anos, cara. Isso é assim desde os anos 90. Sempre foi assim. Isso não se tornou assim, não. Sempre foi. Foi desde ter pré-pôr do Açúcar. Desde os anos 90, né? Antes não era assim, né? A experiência que eu tenho dos anos 90 é de veranista. Posso falar dos anos 90 dos anos 2000 como um morador de Atafona. Sempre foi assim. Se consola. Não piorou, porque no Rio de Janeiro também tinha essas bestas, mas piorou. O Rio piorou também, porque isso era em algumas periferias que tinha isso. Agora está em todos os lugares. Explica, Milton, o que é a besta, por favor. A Tafona é ilegal, mas a Tafona, quem faz trilha de moto, usa a Tafona, porque a Tafona é uma pista natural, por causa das dunas, de motocross. Sim. Então, embora seja proibido, embora eu concorde com você, mas assim, sempre houve isso. Mas a prefeitura tinha criado um curralzinho lá para eles fazerem isso, mas, né? Cara, assim, o balneário... É errado. Isso é legal, tem que ser proibido, que é a área de tartaruga. Agora... Podia fazer até daquele desculpa, Luiz, podia fazer até daquele espaço que está lá, obsoleto, parado, sem nada lá. Tem uma pista para isso ali no balneário. Existe uma pista. Reabriram essa pista? Que estava fechada, né? Não, no verão ela é sempre aberta, mas assim, é uma coisa ilegal, equivocada, demandaria repressão das forças policiais, mas é um hábito arraigado, tanto do São Joanense quanto do campista, de usar as dunas como pista natural de motocross. Não, é verdade, mas piorou. Piorou desde que eu cheguei aqui em 2010, que eu me mudei para São João da Barra, piorou. E piorou no Rio também. E eu acho que é uma questão nacional. Qual é o seu plano A, Milton? Oi? Qual é o seu plano A? Não, matar a besta? Eu não tenho essa competência, mas eu estou dizendo, infelizmente, no Brasil se resolve assim. Vocês não viram a cena desse negócio lá da Cracolândia, em São Paulo? Os caras lá do comércio com um porrete na mão. Quer dizer, amanhã um comerciante daquele, que é um trabalhador, mata um viciado com um porrete daquele, vira um assassino. Mas isso é o quê? Quem é que induz isso? É essa política de achar que você vai tratar drogado no meio da droga. Defendida lá por aquele padre lá, aquele bispo, não sei o nome dele. Tá certo? Quer dizer, isso é uma loucura. Como é que você vai tratar drogado no meio da droga e os drogados tocando rebu numa cidade como São Paulo? Quer dizer, é óbvio que o comerciante ele vai pegar um porrete e ele pode se transformar num assassino. E de saúde pública, não de repressão violenta. É saúde pública. Mas as duas coisas estão... Não tem civilização sem repressão, não inventaram ainda. Todas as civilizações têm repressão. Cada qual... As horizontais têm da maneira horizontal. Pretorianismo não, amigo. O pajé expulsava da comunidade, né? As nossas são sociedades estatais que criaram a polícia. E tem uma série de problemas em relação à polícia, né? O pretorianismo, a polícia de classe, etc. Mas a repressão continua sendo um elemento fundante das nossas civilizações. A gente não pode perder isso de vista, porque sem a repressão vira o caos. E o caos leva você à anarquia, a anarquia leva a despotismo. Você sabe que numa entrevista... É o ensinamento da velha ciência política. 9h42, nós entrevistamos aqui o comandante da guarda. Você sabe o que ele falou? O Cláudio, antigamente, o Arnaldo estava nesse dia, antigamente a gente ia para as praças municipais, os próprios públicos, tomar conta das praças e dos bancos. Hoje a gente vai para tomar conta do ser humano. Deixa eu encerrar com o George. É exatamente isso que você falou. E torcer. Vamos juntar aqui para dar uma força a Milton lá com essa besta. Mas aquilo deve ser muito bom, né? Não? Eu estou bestificado. Você tem que levar em conta que eu estou ali.
Mas você tem que levar em conta que eu estou aqui trabalhando. Imagina se eu estivesse numa entrevista da Folha da Manhã e passa a besta na hora. Eu teria que Aí não tem minha jeito. fala. Vamos chamar a besta para entrevista. Hoje. Mas Cláudio gosta, né? Para, gente, pelo amor de Deus, não provoca, não. Ele vê uma fogueira que vai apagar com gasolina. É. A besta vai ser Cristiano que chamar a atenção hoje. Eu estou com o telefone com defeito hoje. Aqui, Jorge Gomes Coutinho, professor da UF, cientista político, mais uma vez honrado, feliz hoje, claro. Evidentemente, fechamos a semana aí muito bem, com chave de ouro, com sua presença aqui. Muito obrigado. Né? Tenha um bom final de semana. E eu já postei a resposta de hoje lá para os 58 dias para a eleição. Depois você vê lá. Bom, Cláudio, eu que agradeço o convite. Como eu falei, é sempre um prazer, né? Uma honra, né? Também estar aqui discutindo conjuntura. Né? Agradeço também ao Beto, a Luísio, a Milton pelo alto nível do nosso debate. E espero que, de alguma maneira, tenha colocado, se não respostas, algumas pulgas atrás da orelha da audiência, né, da vasta audiência do programa. Obrigado mais uma vez. É exatamente essa a proposta do programa. Não é definir quem, né, que somos nós, não há nenhuma pretensão disso, definir nenhuma opinião. É ajudar as pessoas a formarem a sua opinião. E aí eu peço licença assim até para falar, porque cada um de nós podemos ter a nossa, mas formar a opinião fora da sua bolha, ouvindo com uma conversa leve e inteligente aquilo que de fato está acontecendo. Professor Hamilton, nossos, claro, sinceros agradecimentos também, e desejamos a você sempre muita sorte, muita saúde, e esperamos em breve você presencial aqui. Pois é, eu quero agradecer o convite. Eu cheguei amaldiçoando o convite, mas sempre saio satisfeito pela interação pessoal com vocês, pessoas muito inteligentes, muito agradáveis. Uma rádio que... E isso é um ponto de esperança no Brasil de hoje. Né? Uma rádio do interior do Rio, que tem essa capacidade de discutir grandes temas, do local ao internacional, né, num espaço comercial. Então, isso ainda dá esperança sobre a nossa democracia e sobre os tempos que virão. No fundo, eu sou um otimista, agradeço a vocês pelo convite, um abraço também aí a toda a grande audiência de vocês. Mais uma vez, obrigado. Aloysio, fechamos bem a semana. Chave de ouro e fechamos quase abrindo um novo tema, né? No final aqui. Cara, eu agradeço os dois, o ordem alfabética, agradeço o Jorge, agradeço o Hamilton, é sempre um prazer, a gente manter a interlocução de maneira mais pessoal, mas assim, logicamente que a gente estando na audiência, todo mundo se prepara um pouco mais, né? Você estuda um pouco mais do que uma conversa coloquial, né? E eu sempre aprendo demais com vocês dois, né? Obrigado aí pela presença, pelas explanações feitas aqui. Como disse o Hamilton, a gente passou por 3 planos, né? Fomos do local, ao estadual, e terminamos até no internacional. Mas eu sinceramente, eu quero ficar com assim, um desejo, lógico. Eu quero ficar com ponderável, eu não quero ficar com imponderável, não. Acho que o país não merece isso. Né? O país não merece. O país já vem de governos, né? Não merece isso. Mas, enfim, o problema do Rubicão que você falou no início é esse, né? O Rubicão, mas não tem nem Júlio César, nem Pompeu Magno à vista. Você não tem isso. A gente está lascado, né? Mas, enfim, vamos desejar que prevaleça a democracia no plano municipal, no plano estadual, no plano federal. Sem violência. Sem violência, já basta que já houve, né? E é isso. Obrigado, Cláudio Nogueira, obrigado, Beto, obrigado, sobretudo, você, ouvinte pelo stream, telespectador do Folha no Ar. Semana que vem estamos de volta aí. Se Deus permitir. E amanhã? Amanhã, parte dessa entrevista editada vai estar no impresso da Folha da Manhã. Bem cedo nas bancas e nas casas dos assinantes. Aloysio, mais uma vez, então, obrigado. Beto também, valeu. Hamilton,
sorte lá com a besta. George, chega. The number of the beast. Bom. Não, e podia falar da besta de Hamilton, tem os cachorros aí do George. Rapaz, essa é uma longa história. Então para longo hoje não vai dar não, Jorge. Vamos deixar para a próxima, que com certeza vai ser também tão agradável quanto essa. E esperamos que passe logo tudo isso muito rápido. Gente, são 9h48, fechamos por aqui então esse painel, né? Hoje com os professores Jorge Gomes Coutinho, cientista político e professor da UF Campos, e também com o Hamilton Garcia, cientista político e professor da UENF, conversando ao vivo conosco aqui, e amanhã no Jornal Folha da Manhã, boa parte dessa conversa também. Segunda-feira de volta com o Folha no Ar, e a gente segue aqui com música, muita música e informação, né, aqui na Folha FM. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e também com Plínio Bacelar Vacina, agora uma clínica moderna, especializada em vacinação, e Green Energia Solar.